Então nós estamos de volta com o MatraCast em mais uma edição para a gente falar sobre cultura afro-brasileira, africana e indígena no ambiente educacional. E dessa vez a gente vai conversar com a professora Juracy Oliveira. Ela é professora aqui da Escola de Tempo Integral Joaquim Francisco. Bem-vinda, Juracy. Oi, obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência em sala de aula e ajudar a contribuir um pouquinho para o podcast, né, de vocês. Beleza. Juracy, você é professora de inglês e também de língua portuguesa, né? É. Já há 5 anos e há 3 anos você está aqui na escola, Joaquim Francisco. Nesses 3 anos que você está aqui, e também os 2 de experiência em outras escolas, de que maneira você pôde fazer uma interseção entre língua inglesa e consciência negra, que é o que a gente está tratando nesse podcast desse mês de novembro de 2025, com o nosso projeto Quem Tem Medo da Consciência Negra? E aí, como é que dá para fazer essa interseção? Antes de falar mais especificamente sobre o projeto que eu estou desenvolvendo, né, com os meninos, que seria o trabalho parcial deles nessa terceira etapa, né, que coincide, aliás, que não é coincidência que seja no mês de novembro, eu estava tentando puxar pela memória outros momentos, né, em que a questão racial, né, eu tenha trazido como tema e debate para a sala de aula, e o que eu percebo é que eu sou muito ferrenha quando eu percebo que há, dentro da minha sala de aula, qualquer espécie de preconceito. Então, quando eu percebo homofobia, gordofobia, né, preconceito racial, mesmo aquele que é recreativo, que eles fazem, assim, muito constantemente, eu sempre tento barrar, eu sempre tento alertar, porque a gente não pode, né, nós como educadores, a gente não pode escutar determinadas coisas e fingir que a gente não está escutando. Então, a gente tem que alertar, tem que ensinar, tem que educar, porque muitas vezes são preconceitos já enraizados e que tem que chegar uma pessoa para dizer, não, mas não é brincadeira. Né? Porque o colega sente, o colega não pode não expressar aqui agora, mas quando ele chegar em casa vai doer, né? Essa dor se transforma, né? Vai piorando, e a questão racial eu vejo como um tema que é assim, um tema muito urgente para a gente tratar na escola, porque eles passam o tempo todo se xingando das piores coisas possíveis. E a gente sabe que isso vai, né? Aquele aluno negro vai colando nele determinados estigmas e pesa. E aí alguém em algum momento tem que dizer, não, isso não está correto, a gente tem que parar por aqui, tem que alertar. Então, sempre nas minhas aulas eu fui muito combativa com relação a essas coisas. Então, aqui eu estou no quadro, eu percebo que alguém já chamou uma coisa que não devia, eu já paro, né, já chamo a atenção, dependendo do nível, né, já repasso para a coordenação, porque tem coisas que a gente sabe que tem que repassar. E se for constante, também repasso, porque o nosso papel está aqui, né, alertando, educando para eles que certas coisas não é porque eles ouvem na rua, ouvem em outros lugares, eles podem reproduzir até o fim da vida e não vai dar em nada, como eles sempre acham que não dá. Mas além disso, além desse cuidado, né, que eu sempre tento estar alerta com relação a isso, desde que eu entrei aqui, a escola integral, ela me permitiu que com o inglês eu tivesse bem mais aulas. Eu tenho quantidade de 3 horas aulas semanais, né, que é bem mais aula do que numa escola regular. Isso me permitiu fazer algumas coisas que eu não fazia antes. E aí, como trabalho parcial, eu sempre tento passar alguma coisa que seja relativa à cultura dos países de língua inglesa, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra e dos outros países de maneira geral, para a gente não ficar só naquela questão de to be, de tentar ler texto, de vocabulário, para eles entenderem um pouco também, né, da cultura, porque é muito interessante você desbravar, conhecer coisas que você não sabia de outros países. E esses trabalhos me permitem isso. E desde que eu entrei aqui, em 2023,
2023, a minha proposta foi trazer em novembro, né, principalmente para o ciclo 2, eu fazia isso com o oitavo e nono, temáticas raciais no mês de novembro. Então, o que eu escolhi especificamente para trabalho foi pegar os líderes da luta pelos direitos civis, né, dos Estados Unidos, e os alunos deveriam pesquisar a biografia, né, pesquisar citações, as ideias, os ideais, para eles trazerem para a sala e partilharem, né, com a sala as suas descobertas. Por que essa é a minha escolha? Porque eu acho que eles chegam a estudar a história dos Estados Unidos, mas eu creio que é muito rapidamente. Sim, é bem assim de leve no oitavo ano. E aí eu sabia que não tinha tempo como ele se deter para poder estudar um pouquinho da história do Martin Luther King, do Malcolm X, para saber quem foi Angela Davis, para saber a importância da Rosa Parks, né? Então, a minha ideia é que eles, a partir desses trabalhos, eles consigam entender, né, um pouco mais do panorama, né, racial nos Estados Unidos. E aí, antes das apresentações, normalmente eu mesmo faço, né, uma explicação mais geral do contexto racial, né, norte-americano. Eu digo que eles eram uma colônia, que também receberam escravizados, e depois da guerra civil dentro do país, né, porque houve uma guerra para acabar com a escravidão nos Estados Unidos, como forma, né, de subjugar os negros que estavam nos Estados Unidos, eles começaram a criar leis de segregação racial. E que fazia de fato essa divisão. Tem banheiro para branco, tem banheiro para negro. Nos ônibus, os negros sentam atrás, no fundo, os brancos na frente. Tem escolas para negros, escolas para brancos. E eles faziam essa divisão muito clara. E quando eu levo isso para a sala de aula, quando eu falo de linchamentos, que os homens negros no início do século XX estavam morrendo, linchados no sul dos Estados Unidos, isso é muito chocante. E aí eu acho que eles entendem de maneira... porque a questão racial aqui é mais amenizada. Camuflada, pronto, perfeito. Sim. É mais camuflada do que nos Estados Unidos. E quando eu falo para eles que não, era tudo dividido, era tudo separado, que tinha a escola boa para brancos e tinha a escola ruim para negros, né? E que eles não podiam se misturar. E aí, isso choca. Para eles é chocante pensar que se tivesse uma pessoa negra sentada no ônibus, ela tinha que se levantar para dar o assento se chegasse uma pessoa branca. Isso para eles isso é surreal, não faz sentido. Sim. E quando isso é mostrado de maneira tão clara, eu percebo que eles têm um entendimento, né, de que a questão racial ela é menos simples do que eles imaginam. E aí, quando eu trago essas personalidades, eu já digo, a maioria deles não viveu há muito mais do que 40 anos de idade. Porque Martin Luther King foi assassinado, Malcolm X também, o líder dos Panteras Negras também. Então, é um pessoal que não viveu muito para contar a história, que deixou sua marca, tem a sua importância, mas que pagaram um preço pela sua luta. E quando eles vão pesquisar, eles conseguem entender isso bem. Né? E eu acho importante que eles entendam, né, que para a gente chegar, para ter o que a gente conquistou hoje, muita gente sofreu, muita gente teve que lutar, né? Porque a luta também nos Estados Unidos, ela se espalhou pelo mundo inteiro, porque era um movimento também ali de movimentação no globo, né? Era global. Sim. E além desses líderes, eu trago também os Panteras Negras, né? Que já era um movimento, mais ali nos anos 70, e para trazer um pouco para o contemporâneo, eu sempre deixo uma equipe também para falar do Black Lives Matter, que já é um movimento pós 2010, que já vai fazer uso das redes, então já vai ser uma movimentação ali que vem no influxo da Primavera Árabe. Então, é importante porque eles têm, assim, pegam aquela luta pelos direitos civis, anos 60, um pouquinho dos 70, mas eles pegam também um pouquinho da atualidade para entender as questões raciais, né, que são mais contemporâneas, né, porque muita coisa não muda, mas algumas coisas atualmente são urgentes, né, já que nos anos 60
as urgências eram outras, ainda mais necessárias, né? Porque se conquistou muito, mas a gente precisa conquistar ainda mais. Então, as pautas, né, do movimento dos anos 60 e dos movimentos atuais acabam mudando um pouco, né? Isso. E a busca da manutenção desses direitos, né? Exato. Juraci, essa explicação que você deu sobre o trabalho que vai ser desenvolvido, que eles já estão, né, elaborando, são turmas do 7º ano. Atualmente eu só estou dando aula para 6º e 7º ano, então, como eu acho o 6º ano ainda um pouco verde, né, para lidar com determinados assuntos, não assunto, porque o tema a gente sempre trata em sala de aula, mas assim, como eu trouxe, a luta foi uma luta muito acirrada nos anos 60. Então, algumas coisas que aconteceram, eu acho que são um pouco pesadas para o 6º ano lidar como temática, assim. Então, a minha opção foi, já que eu só estou com 6º e 7º, passar pelo menos para o 7º, né? Porque eu acho que eles têm um pouco mais de maturidade para pesquisar e entender, né? Sentir determinadas coisas. Que o 6º ano, né, ainda carece um pouco desse amadurecimento para entender. Que eu ia te perguntar justamente isso. Quem está nos assistindo, algum pai, ou mãe, ou professor de outra escola, pode se perguntar assim, diante da explicação que você deu sobre o trabalho que vai ser desenvolvido, de luta dos direitos civis, as personalidades que vão ser pesquisadas. Mas será que não é muito pesado para adolescentes do 7º ano já estarem tratando sobre essas questões de direitos civis, combate ao racismo, o racismo sendo colocado de uma maneira tão nua e crua dentro da sala de aula e para a pesquisa que eles vão fazer? É cedo demais ou é o período certo? Ou tem que se falar mesmo em qualquer idade dessas temáticas? Como é que você pensa sobre isso? Eu acho, particularmente, que eu preferiria tratar dessas temáticas com 8º e 9º de maneira mais ampla, né? Porque eles têm ainda mais maturidade, né? Já são, 8º e 9º já são mais, de fato, adolescentes. Mas eu acho que nunca é cedo demais para a gente combater determinadas coisas. Então, o que eu tento passar para o 7º ano e para o 6º é que sim, a gente precisa falar sobre racismo e fala quando é necessário, mas nesse caso, como o trabalho é para o 7º ano, eu expliquei o que eu tinha de explicar, né? Mas não vou tentar não entrar nesses detalhes, assim, de atentados, né? Essas coisas que a gente sabe que são um pouco mais violentas, porque é o que de fato aconteceu. Mas a gente não pode fingir que isso não aconteceu. Exatamente. Eu só tento, com o 7º ano, porque também ainda é muito novo, não enfatizar tanto, né? Porque nos anos 60 aconteceram uma série de coisas, né? De atentados, de líderes assassinados. Então, não vou trazer isso para a sala de aula, mas a questão da luta racial, do discurso do Martin Luther King, eu tenho um sonho, tem que ser trazido, da marcha para Washington, né, que é o que precede o discurso. Sim. Então, tudo isso eu posso trazer, porque o importante é destacar não como eles tentaram silenciar o movimento negro, mas é importante destacar a luta deles, o que eles fizeram para mudar a situação, para que alunos negros pudessem estudar em escolas boas, escolas de brancos, para que não houvesse essa separação de banheiro ou de restaurante, né, de negros e brancos, para que eles conseguissem minimamente viver em uma sociedade que fosse igualitária, porque lutar pelos nossos direitos é uma pauta que é universal. Sim. E eu acho que desde cedo, assim, desde muito pequeno, a gente tem que entender que como cidadão a gente tem responsabilidades também, mas a gente tem direitos e a gente pode lutar por eles quando eles não estão sendo atendidos. Verdade. Então nunca é cedo para a gente falar sobre questões raciais, sobre outras questões de preconceito, porque eles entendem. A gente tenta simplificar na linguagem, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. E o nosso papel aqui é reforçar o que é certo, né? Porque o mundo já está lá fora reforçando o errado o tempo inteiro. Então, em algum lugar, eles têm que entender o que é certo. E o nosso papel é esse, né? Nortear. Mesmo que eu falasse até para turmas menores, né? Eu desse aula para 5ª, 4ª série,
eu continuaria, né, trazendo essas questões de preconceito, mas aí o que a gente vai modulando, vai alternando é a linguagem, porque a gente sabe que o que a gente fala com o sexto não é do mesmo modo que a gente fala com o nono. O tema é o mesmo, mas a maneira como eu vou falar, como eu vou expressar, como eu vou chegar no assunto, ela que tem que ser diferente. Mas o tema tem que ser trazido assim em todos os momentos, porque é uma questão urgente para o que a gente quer construir como sociedade. Verdade. Eu lembro que na época de Barack Obama, na presidência, o filme 12 anos de escravidão, ele era passado em escolas de ensino fundamental nos Estados Unidos, o equivalente aqui no Brasil. E perguntava, mas não é cedo demais? Não, já está tarde. Tem que tratar em qualquer idade. Viu, pai, viu, mãe, que está assistindo? Não é pesado, não. Quanto mais cedo eles aprenderem, ouvirem falar dessas personalidades, seus exemplos, mais vai ajudar a desfazer racismos internalizados. E, professora Juracy, que outras experiências você já teve, ou nessa escola, ou em outra, de Semana da Consciência Negra e atividades nesse sentido, além desse trabalho que você está desenvolvendo? Ou é a primeira vez que uma atividade dessa você vai colocar em prática? Já teve outras, não feitas por você ou por outro professor e você participou? Como é que você poderia nos detalhar que outras possibilidades a escola poderia trazer? Desde que eu entrei aqui, né, como os alunos passam o dia inteiro na escola, eu percebo que a gente tem muito mais tempo para produzir, né, uma programação diferenciada em determinadas datas. Na escola parcial era tudo muito corrido, então nunca dava tempo muito de entrar em algumas questões, mas eu percebo que desde que eu entrei aqui, desde 2023, há uma tentativa de, na Semana da Consciência Negra, a gente trazer palestras, trazer falas de pessoas para conscientização. Então, desde 2023, eu percebo essa movimentação. E o legal da escola integral é justamente isso, que a gente tem os momentos de sala de aula, mas os alunos não aprendem só na sala de aula. Eles aprendem também quando eles param para ver uma palestra, que vem uma pessoa falar. Porque, assim, às vezes eles já estão cansados da nossa cara, de ver nossa cara todo dia. Então, quando aparece uma pessoa diferente para falar, eu noto que eles param para prestar atenção, eles param para tentar entender. Eu vejo que há um interesse genuíno dos alunos quando uma pessoa vem para cá e se dispõe a falar com eles. Seja uma psicóloga, seja um palestrante, eu vejo uma atenção que às vezes eu não consigo perceber no dia a dia da sala de aula. E essas programações que a gente constrói, né, nessas datas, eu acho que elas são muito importantes. A gente acha, às vezes, que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas eles estão retendo alguma coisa, né? Eles entendem, né? Eles vão processando. Às vezes o tempo de processar aquela informação e colocar em prática, né? Parar de fazer certas coisas demora um pouco, mas eles entendem. Eles são muito inteligentes e perspicazes, mas às vezes demora um pouquinho, assim, para de fato a gente ver uma mudança. Mas eu percebo que a escola integral, ela tem muito esse interesse de trazer debates, trazer outras questões. E nos 3 anos que eu estou aqui, eu sempre vi essa movimentação muito forte, né? E eu acho que foi inclusive isso que me motivou para no primeiro ano eu também já trazer essa questão, que até então eu não tinha feito nenhum trabalho nesse sentido, né? E aí eu fiz o primeiro ano e eu gostei, porque eu vejo que os alunos vão pesquisar e eles ficam surpresos, né, pelos acontecimentos, coisas que eles não conseguem nem imaginar, né? Às vezes eles conhecem algumas dessas personalidades negras pelo nome, mas não sabiam o que tinha acontecido de fato com a vida delas. E aí isso é muito interessante, né? E aí a gente vai construindo o conhecimento deles aos pouquinhos, né? Tentando mudar as coisas. Você acredita que dá para modificar a vida a partir do que se aprende na escola? Temática negra, temática racial, combate a racismos, preconceitos, discriminações, não é palavra em vão, não é palavra perdida. Adriana, a gente tem que tentar, né? Porque a gente, no momento atual que a gente vive, a gente tem que realmente pensar que mundo a gente quer construir. E para ter uma sociedade mais igualitária, né?
tentando evitar esses preconceitos, esses pensamentos que a gente vê muito arraigados na sociedade, a gente tem que combater isso na escola. Os pais combatem em casa, fazendo a sua parte, e a gente instrui aqui também, né? Da nossa parte, desse lado. Mas a gente tem que tentar mudar, né? A sociedade evoluiu muito, né? Que a gente está fazendo um recorte dos anos 60 para cá. A sociedade evoluiu muito, então as pessoas adquiriram novos papéis. A mulher dos anos 60 não é a mulher de hoje em dia. Então, certos pensamentos, certos estereótipos, certos preconceitos, a gente tem que ir desconstruindo, né? E muitas vezes a gente aqui é a única voz que vai estar dizendo isso para eles, né? Porque, como eu falei antes, o mundo lá fora vai estar dizendo o contrário. E aqui a gente tem a função de alertar, né? De trazer para a realidade algumas coisas que eles tomam como certas, preconceitos, ideias preconcebidas, e aqui a gente tenta desconstruir, né? E aí vamos no básico. O papel da mulher é onde ela quiser, se ela quiser trabalhar, ela vai trabalhar, né? Que hoje uma mulher não precisa ser apenas dona de casa, não precisa apenas ter filhos, e essa não é a função única dela, né? Que uma pessoa negra é uma pessoa como qualquer outra, que merece respeito, independente da cor. Um homem gay ou uma mulher lésbica também merece respeito. E uma pessoa gorda também não merece ser xingada. E aí a gente tem que ir desmistificando, desconstruindo certas coisas que eles trazem para cá como bagagem, e a gente tenta desfazer, fazer com que eles não levem de volta. E não desistir, né? Que o professor está sempre tentando, e apesar dos pesares, apesar de tantos contratempos políticos, físicos, psicológicos que a gente tem de problemática na educação na atualidade, mas o professor está sempre nessa insistência, né? E como nos orienta as diretrizes curriculares de 2004 sobre essa temática étnico-racial, o professor ele vai estar sempre tentando, buscando e acreditando nessa mudança, como a professora Juraci acabou de nos falar. O nosso MatraCast dessa edição falou sobre a interseção de inglês, a disciplina de inglês, e a consciência negra. É possível uma atividade? A professora está mostrando para a gente que é possível não só uma, mas várias, e muito dentro do enfoque de modificar a realidade. Um futuro melhor, mais humano, igualitário e fraterno é possível. Professora Juraci, muito obrigado. Suas palavras finais para a gente encerrar esse MatraCast. Eu agradeço o convite, né? Fiquei muito lisonjeada de trazer o trabalho pequenininho que eu realizo em sala, mas que quando a gente fala, a gente percebe que é um trabalho enorme no final das contas. Sim. Porque eu percebo que eu tenho esse cuidado, né, de lidar com algumas questões em sala, né, e de trazer alguma coisa para os meninos, de desmistificar certos pensamentos. E aí você vai percebendo que às vezes a gente faz o nosso trabalho e acha tão pouco, mas quando eu vejo uma apresentação, né, dos meninos que é excelente, e alguém dizendo, tio, eu não sabia que isso tinha acontecido, eu fico tão feliz, porque aí você nota que você está fazendo a diferença. Não é muito, né? Mas eu percebo que eles estão entendendo, eles estão aprendendo. Então é bom essa sensação assim, de realização de dever cumprido. Quando eu noto que um aluno realmente se instigou para fazer o trabalho, que os alunos pararam para tentar entender e acompanhar aquela história. Você fala que é pequenininho, pode até ser, mas se a gente olhar em proporções nacionais e tudo. Mas eu lembro de uma frase de Madre Teresa que diziam para ela assim, mas seu trabalho é tão pequeno. Aí ela dizia assim, é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano ia ficar menor. E é importante nesse sentido. Tem razão. O nosso MatraCast fica por aqui nessa edição. Muito obrigado, professora. Vamos aplaudir, pessoal. Você que está aí em casa assistindo, vamos aplaudir a professora, o trabalho dessa interseção de consciência negra em inglês. Muito obrigado, Juraci. Valeu. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e até o próximo MatraCast. Valeu, matraqueiros. Até mais. Valeu.